Bom, e a segunda etapa, ainda falando, né, desse objetivo geral, que é desenvolver as habilidades em lógica de programação e algoritmo, né, para alunos iniciantes, ainda atacando o primeiro objetivo específico, é introduzir os conceitos básicos, né? Precisamos avançar no entendimento da, da nossa apostila, né, que vai mostrar esses conceitos iniciais, né? O próximo item a ser atacado é a questão da constantes e variáveis, né, um dos itens aqui, né? Aí nesse recorte de livro aí, ele vai mostrar a diferença, né, o que é um, o que é o outro. O constante e variável, constante, o próprio nome diz, é uma informação que ela mantém sempre constante aquela informação, é imutável. Agora uma variável não, ela pode sofrer alterações. Ó, se a gente for descer aqui no livro, ele mostra aqui, por exemplo, para calcular, né, cadê aqui? Ó, calcular a área de uma circunferência, por exemplo. Para fazer isso, a gente usa a fórmula πr ao quadrado, onde o π é uma constante que ela tem o seu valor 3.14, aí vai alguns números, né, até uma determinada casa, né, de numerais aí, tá? E o R, que é o raio, ele pode sofrer alteração, então ele varia, então ele é uma variável. Então esse entendimento, né, a gente consegue ver muito em fórmulas matemáticas, por exemplo. Então já você vai ter que criar, né, essa aula para que mostre essa diferença em exemplos para o aluno, tá? Só lembrando que essa criação desse conteúdo em aula, ela precisa ser bem documentada, porque ela vai para o documento final apresentado, né? Porque a gente vai utilizar isso e mais os ensinamentos de Arduino, tá? Lá no Tinkercad, vamos fazer isso, fazer as ilustrações etapa por etapa. Primeiro a gente precisa criar esse conteúdo, né, didático com essa segunda etapa, tá? Aí ele fala aqui a formação de identificadores, tá? Bom, retomando aqui, né, a gente vai precisar mostrar para o aluno também a questão de formação de identificadores. O identificador, ele vem junto com a variável. Por exemplo, aqui tem toda uma explicação, né, como é que se faz o identificador. Mas, por exemplo, o identificador aqui, ó, primeiro a gente informa o tipo primitivo, vamos supor, inteiro, né, e o seu identificador X. Né? O que significa essa linha aqui? Significa que a variável X, que a gente criou um identificador, que no caso é a letra X, ela vai receber informações do tipo inteiro, ou seja, vai receber numerais sem vírgula, tá? O X. Aí, ó, temos aqui como criar os identificadores, que são esses nomes que vão armazenar um tipo primitivo. Por exemplo, o ABC vai armazenar informação tipo real, ou seja, algum número, vírgula, lá, tá? E assim por diante. O dólar, sabemos que o dólar ele varia, né? Sei lá, 3 ponto alguma coisa, 5 ponto alguma coisa, então existem regras para criar os identificadores. Então aqui em cima existe aqui, ó, regras de formação, né, que você vai precisar criar esse material didático dessa segunda etapa mostrando isso também, tá? Por exemplo, aqui, ó, são 3 etapas. Deixa eu ver se é isso mesmo, são 3, ó. Primeiro, deve começar com um caractere alfanumérico, né? Podem ser seguidos por mais caracteres alfanuméricos ou numéricos, tá? Não devem ser usados caracteres especiais. Aí mostra aqui, ó. Então, o que é ó, deve começar com
caractere alfanumérico. Tá, só retomando aqui, né? Eu falei, ó, as 3 etapas, né? Até li errado aqui, né? Na verdade, aqui, ó, deve começar por um caractere alfabético. Tá? Só lembrando que aqui, ó, a apostila ela explica o que é, né, caracteres alfanuméricos. Elas podem conter números numéricos, alfabéticos e especiais. Isso é alfanumérico, tá? Mas para a criação do identificador, ele deve começar, né? Então, ele precisa começar com alfabético, tá? Por exemplo, aqui, ó, identificadores válidos. Então temos aí alfa, começa com A, X, começa com, né, com alfabético, BJ153, ó, ele está começando com Bzinho, K7, ele está começando com K. Perceba que todos estão começando com caractere alfabético, tá? Podem ser seguidos por mais caracteres alfabéticos ou numéricos. Tá? Ou seja, ele pode continuar alfabético, ele pode começar alfabético e numérico, tá? E vem embora, tá? O que mais temos? Não deve ser usado caracteres especiais, ó. Não devem ser usados caracteres especiais, tá? O que seria um caractere especial? Por exemplo, aqui, ó, identificadores inválidos. Por exemplo, aqui, ó, esse exemplo aqui, AWQ. O AWQ é asterisco, né? Que é o símbolozinho de multiplicação também que a gente utiliza, né? Esse símbolo aí não pode ser utilizado, porque é um caractere especial. O E comercial aqui, ó, PEAA, esse E comercial não pode ser usado, tá? Então, por que o 5x não pode ser usado? Porque ele começa com numérico, ele precisa começar com alfabético. Aqui, ó, esse parêntese aqui, ó, também não pode ser utilizado, tá? Então, o que diz a regra? Ali, ó, deve começar com alfabético, podem ser seguidos por mais caracteres alfabéticos ou numéricos, tá? Então, vamos lá, recapitulando aqui, ó, nessa segunda etapa, precisamos explicar o que é uma constante e uma variável. Eu falei aqui, ó, do exemplo da fórmula πr ao quadrado, onde π é uma constante e r, que é a raiz elevada ao quadrado, a raiz ela pode variar, tá? O raio, quer dizer, πr ao quadrado. π é a constante, que no caso é 3.14, né? Também aqui. E o r é o raio. Eu falei raiz, é o raio, tá? Formação de identificadores também precisa estar claro no material que a gente vai criar, tá bom? Deixa eu ver o que mais aqui. Aí vem, ó, para finalizar essa segunda etapa, a declaração de variável, né? O que é uma variável? Até que ele fala, olha aqui, ó, no ambiente computacional, as informações de variáveis são guardadas em dispositivos eletrônicos analogamente chamados de memória. Então, uma variável imagina uma caixa onde você vai guardar um objeto. Na informática, a gente chama essa caixa de uma variável. Então, essa variável ou essa caixa vai guardar uma informação que pode ser de que tipo? Aí ele mostra aqui, ó. Pode ser do tipo, né, inteiro, real, caractere e lógico. Inteiro, números sem vírgula. Real, números com vírgula. Caractere, qualquer informação alfanumérico, né, que pode misturar tanto letras, números e caracteres especiais, e lógico, que basicamente é o verdadeiro e falso, tá? Então isso precisa ser mostrado isso. Aí temos os exemplos aqui, ó, de uma declaração de variável. Então aqui, o que é uma declaração? Eu preciso para declarar, eu preciso definir o tipo e o seu identificador, que tem regras que a gente acabou de ver para a criação do identificador, tá? Por exemplo, eu declarei que o x ele é do tipo inteiro.
Aí você vai explicar lá no seu material. O x é inteiro, logo ele só pode armazenar informações numéricas, né, sem vírgula. Aí você pode criar exemplos, né, de declarações para número inteiro. Declarações para caractere também. Por exemplo, aqui o nome vai receber um caractere, endereço vai receber um caractere, data vai receber um caractere. Tá? Então perceba que são informações que recebem caractere. Nome, John Percival, é do tipo caractere. Endereço, a rua Pedro Teixeira, né? Número 720, isso é um endereço. Data, 23 de dezembro de 1988, é uma data, né? E é um tipo caractere, tá? Aí assim vai, real, né? Real, números fracionários, e lógico, resposta, sim ou não, né? Verdadeiro ou falso, e assim por diante. Aí eu peço que você verifique aqui, ó, esses exercícios, tá? Ele mostra de que forma a gente pode abordar isso no nosso material didático que a gente precisa criar. Tá? Assinale os identificadores válidos. Tá? Qual deles são válidos? Em regra, por exemplo, só para recapitular, precisa começar com informação, e precisa começar com letras, né? Caracteres alfabéticas, né? Então, por exemplo, o 2 é válido. Esse A com exclamação já não pode ser usado porque ele tem um caractere especial, mas ele começa com, né, com o que a gente chama aqui, ó, até perdi aqui, cadê a regra aqui, ó, caractere alfabético, né? Faltou esse caractere aqui na explicação, tá? Então esses são exercícios que a gente precisa criar no nosso produto final, tá bom? Então é isso, a segunda etapa basicamente é isso. Você vai criar também uma aula explicando, tá? Esses conceitos foram explicados aqui nesse vídeo, e para ser apresentado, né? Para a gente verificar de que forma, o que a gente pode melhorar na explicação disso. E lembrando, toda essa aula que vai ser criada, ela precisa estar muito bem escrita, tá? Todos os detalhes explicados, o porquê de cada coisa, tá bom? E você obviamente vai criar isso aí em forma de apresentação, mas também tem que ter ela no formato Word, tudo certinho lá, a sua explicação, para a gente poder documentar isso, tá bom?